nas sombras dos impenetráveis djungais da América Central, no silêncio das desertas do Norte e nas encostas das majestosas montanhas da América do Sul, encontram-se construções que fazem a ciência moderna parar em dúvida. O continente americano, que muitos acostumaram a considerar jovem no contexto histórico, na verdade guarda mistérios que se perdem na profundidade dos milênios. 15 construções místicas, sobre as quais falaremos hoje, desafiam a história oficial e a arqueologia. Imagine, cabeças de pedras gigantes dos Olmecas, como se tivessem caído do céu, pesando dezenas de toneladas, construídas sem o uso de ferramentas metálicas e rodas. Ou as enigmáticas pirâmides, escondidas na selva verde do Yucatán, cujo propósito ainda causa debates acalorados entre os cientistas. E o que dizer sobre a rede de túneis subterrâneos, conhecidos apenas pelos povos indígenas, que conectam pontos a centenas de quilômetros de distância? É impressionante. Mas civilizações separadas por milhares de quilômetros e barreiras naturais intransponíveis criavam construções com elementos arquitetônicos idênticos, como se seguissem um plano desconhecido para nós. Isso não é fantasia, e nem invenção são objetos reais, muitos dos quais reconhecidos e estudados por arqueólogos, mas seu verdadeiro propósito e métodos de construção permanecem um mistério, uma cortina de tempo. O que tentavam nos dizer os antigos construtores? Que conhecimentos eles codificaram na pedra? E o primeiro na nossa lista de construções místicas da antiga América é o enigmático Linhas de Nazca Silenciosos Testemunhos de uma Era Passada, cujas mensagens permanecem não decifradas até hoje. Esses colossais geoglifos, espalhados pelo platô de Nazca na parte sul do Peru, representam uma das maiores enigmas da humanidade. Imagine, ao longo de centenas de quilômetros quadrados de planície desértica, estão disseminados gigantescos desenhos de animais, aves, insetos e figuras geométricas, alguns dos quais alcançam 300 metros de comprimento. Aranha, macaco, cólibre, condor, todos eles parecem ter sido desenhados por uma mão invisível de um gigante na superfície da Terra. Mas o mais impressionante é que esses desenhos são praticamente impossíveis de serem distinguidos da Terra. Suas verdadeiros contornos são revelados apenas de cima, como se observados de um voo de pássaro. Como uma antiga civilização como a de Nazca, que existiu entre 200 e 600 anos antes da nossa era, poderia criar tais perfeitos desenhos sem a possibilidade de ver o resultado do seu trabalho? Sem aviões, drones ou tecnologias modernas? Arqueólogos estabeleceram que as linhas foram criadas removendo a camada superior de pedras escuras, expondo uma superfície mais clara abaixo. Mas a pergunta é, por quê? Alguns cientistas sugerem que as linhas de Nazca serviam como um calendário ou mapa astronômico, ajudando os antigos peruanos a determinar o tempo de plantio e colheita. Outros veem nelas caminhos rituais para cerimônias religiosas. Outros ainda acreditam que os geoglifos foram criados para comunicação com os deuses, apenas eles poderiam ver esses desenhos do céu. Existe também uma teoria mais ousada, proposta pelo pesquisador suíço Erich von Däniken. As linhas de Nazca não são outra coisa senão pistas de aterrissagem para naves espaciais de seres extraterrestres, que os antigos peruanos adoravam como deuses. Essa teoria, embora rejeitada pela maioria dos acadêmicos, encontra eco em aqueles que se perguntam por que muitas antigas civilizações criaram construções que só podem ser avaliadas do ar. E o que é ainda mais enigmático, algumas linhas de Nazca formam ideais, linhas retas, estendendo-se por muitos quilômetros, atravessando colinas e vales sem o menor desvio. Quais instrumentos poderiam os antigos engenheiros usar para alcançar tamanha precisão? E por que essas linhas se mantiveram intactas por milênios em uma região onde chuvas e ventos deveriam ter apagado há muito tempo? Uma zona microclimática especial com mínimos sedimentos e ventos? Ou algo maior, parado na beira do platô de Nazca, respirando o ar seco do deserto peruano e olhando para as linhas que se desenham à sua frente, formando figuras apenas em sua imaginação? É impossível não sentir uma conexão com aqueles que criaram essas monumentais obras de arte há milhares de anos. Qual mensagem eles queriam transmitir? E para quem? Talvez a resposta esteja não na Terra,
mas nas estrelas, as quais os antigos habitantes de Nazca olhavam com frequência nas noites claras, quando o firmamento se abria sobre eles em todo o seu esplendor. Mas enquanto podemos apenas especular, as linhas de Nazca continuam guardando seus mistérios, sussurrando-os aos ventos do deserto e aos raros viajantes que se aventuram em seu enigmático mundo. O enigmático Stonehenge americano. Quem criou o Stonehenge americano? Ao passar das misteriosas linhas de Nazca, é importante prestar atenção a outra enigmática, o Stonehenge americano, localizado na pitoresca Nova Hampshire. Este enigmático monumento de pedra, composto por grandes blocos de massa, dispostos na forma de um calendário solar, desperta a curiosidade de muitos cientistas e pesquisadores. Assim como seu analógico britânico, este monumento impressiona e faz refletir sobre os mistérios que podem estar ocultos em sua história. Imagine, no meio das colinas verdes e florestas densas de Nova Hampshire, ao fundo das majestosas montanhas, fica este enigmático conjunto de pedras, cada uma pesando algumas toneladas. Qual foi o propósito de sua construção? Para que os antigos povos, possivelmente celtas ou primeiros colonizadores, se dedicaram a essa tarefa tão trabalhosa? Em que contexto eles utilizaram essas grandes construções? Os cientistas ainda discutem sobre a idade e a origem desse monumento, sugerindo que ele pode ter milhares de anos. Mas como assim? Por que ainda não há um consenso sobre a data de sua criação? Alguns pesquisadores acreditam que esse monumento servia como um observatório astronômico, permitindo aos antigos observarem o movimento do Sol e da Lua, enquanto outros consideram que ele poderia ter uma função ritualística, relacionada a cultos de fertilidade ou adoração ao Sol. Mas isso não é tudo. Existem teorias ainda mais exóticas que ligam o Stonehenge americano a enigmáticos extraterrestres e seus contatos com os humanos na antiguidade. Como essas diferentes culturas puderam criar estruturas tão semelhantes, localizadas em continentes diferentes? E quais conhecimentos sobre tempo e cosmos esses povos antigos possuíam para construir essas construções tão precisas e grandiosas? Alguns pesquisadores até sugerem que as pedras poderiam fazer parte de um sistema de comunicação entre tribos, utilizando-as como orientações. Mas, assim como nas linhas de Nazca, a verdadeira finalidade e significado desse monumento permanecem desconhecidos. Como os antigos construtores poderiam cortar e mover esses grandes blocos de pedra, mantendo-se relativamente isolados das outras civilizações? Existem ainda mistérios desconhecidos ocultos nas profundezas das florestas de Nova Hampshire que poderiam revelar mais sobre esse enigmático monumento. Inalando o ar fresco entre essas antigas pedras, você sente involuntariamente a vibração da ideia de que, possivelmente, aqui, entre as ruínas da antiguidade, estão as respostas para as perguntas que atormentam gerações de pesquisadores. Qual mensagem esses gigantes de pedra nos deixaram? E quem sabe, pode ser que existam outras enigmáticas questões em outros cantos do mundo, esperando seu momento para serem reveladas. O mistério do Círculo de Serpente, uma antiga observatório ou um lugar sagrado. Ao mergulharmos no mundo das antigas enigmas, encontramo-nos na região de Ohio, onde está oculta uma das mais enigmáticas construções terrestres, o Círculo de Serpente. Esta imensa montanha, que se estende por mais de 400 metros na forma de uma serpente enrolada, está envolta em uma aura de mistério e antigas tradições. Como uma estrutura de tamanha escala poderia surgir no coração da América? E quem a criou? Cientistas e arqueólogos ainda hoje quebram a cabeça sobre o tempo e os objetivos de sua construção. De um lado pode ser apenas uma montanha de terra, mas do outro, sua exata orientação coincide com a linha do solstício de verão, permitindo supor que os antigos construtores possuíam impressionantes conhecimentos astronômicos. Como eles conseguiram alinhar com tamanha precisão essa imensa construção com os corpos celestes? Pode ter sido um lugar para rituais de adoração ao Sol, ou um observatório que permitia acompanhar os ciclos celestes. Alguns historiadores sugerem que o Círculo de Serpente poderia ter servido como um lugar sagrado para tribos indígenas, que o veneravam e o utilizavam para realizar rituais e cerimônias. Mas o que exatamente eles procuravam ali? Qual conexão com o cosmos eles sentiam ao se encontrarem nesse enigmático morro?
É difícil não perceber que o Círculo de Serpente, assim como muitos outros antigos monumentos, levanta mais perguntas do que dá respostas. Mas isso não é tudo. Existe também uma teoria mais exótica, que afirma que essa montanha poderia fazer parte de um sistema complexo de locais rituais interligados, formando uma rede de espaços sagrados. Mas como povos antigos, sem as tecnologias modernas, poderiam criar uma arquitetura tão complexa? E qual significado tinha a forma de serpente, símbolo de transformação e renascimento para esses povos? Essa enigmática pergunta permanece sem resposta, e cada investigador, ao pisar na terra de Ohio, sente que a resposta pode estar bem próxima, dentro mesmo da estrutura desse grandioso morro. Mas qual era o verdadeiro propósito do Círculo de Serpente? E por que ele continua sendo um lugar sagrado mesmo após séculos? Talvez em seus recessos estejam escondidas as respostas que ainda não conseguimos compreender. Ao contemplar essa imensa montanha de terra, você sente como a história sussurra seus segredos, que ainda esperam ser ouvidos. E, possivelmente, enigmas semelhantes continuam existindo em outros cantos do nosso planeta, escondidos sob a camada do tempo, aguardando para serem descobertos novamente. Tiwanaku, um mistério de uma antiga cidade, afogada na selva. No meio da densa selva da Bolívia, uma das civilizações mais enigmáticas da antiguidade se esconde. Tiwanaku. Esta cidade montanhosa de grandes pedras, afogada na vegetação, está envolta em um manto de mistérios e histórias inacabadas. Mas como poderia surgir um monumento tão impressionante, se até hoje seu tempo de construção é contestado? Arqueólogos e historiadores discutem sobre a época de sua construção. Alguns afirmam que Tiwanaku foi construído há mais de 3.000 anos, enquanto outros sugerem que a cidade foi criada significativamente mais tarde. No entanto, não há dúvida de que suas grandes pedras, pesando em dezenas de toneladas, foram trabalhadas com uma precisão que as tecnologias modernas parecem ineficazes ao lado do trabalho dos antigos construtores. Como eles poderiam criar tais complexas construções utilizando apenas ferramentas simples? Alguns pesquisadores sugerem que métodos desconhecidos foram utilizados na construção de Tiwanaku, enquanto outros ligam isso a misteriosos deuses do céu, que, segundo lendas locais, trouxeram conhecimentos e tecnologias que permitiram a construção dessa grandiosa cidade. Mas quem são esses deuses? Talvez sejam apenas mitos, mas, olhando para a precisão com que as pedras foram trabalhadas, é difícil não se perguntar se os antigos habitantes de Tiwanaku possuíam algum conhecimento extraordinário. Cada pedra, cada bloco parece guardar um sussurro da antiguidade, contando suas próprias histórias. Enquanto alguns pesquisadores mergulham no estudo dos conhecimentos astronômicos e matemáticos que os habitantes de Tiwanaku poderiam ter possuído, outros prestam atenção aos símbolos enigmáticos encontrados nas paredes dos edifícios. O que eles significam? Que história estão tentando contar? Qual era o significado dessa cidade para seus habitantes? Talvez Tiwanaku não fosse apenas um centro de comércio, mas também um local sagrado, onde rituais antigos se entrelaçavam com ciclos celestiais. Mas isso não é tudo. Algumas teorias afirmam que Tiwanaku poderia ter sido parte de uma civilização muito mais ampla, que desapareceu sem deixar vestígios, deixando apenas suas criações de pedra, que ainda hoje causam admiração e espanto. Como uma cultura tão desenvolvida poderia desaparecer sem deixar rastros claros? Talvez seus mistérios tenham se perdido junto com eles no esquecimento, deixando apenas ecos nas pedras e nas florestas. O que aconteceu com essa civilização enigmática? Que legado eles deixaram para os descendentes? E quantos mistérios ainda estão escondidos sob as folhas das florestas da Bolívia, esperando para serem descobertos? Tiwanaku continua sendo um dos monumentos mais intrigantes da antiguidade, e seus mistérios, como sombras, continuam a nos perseguir, fazendo-nos refletir sobre o que realmente aconteceu nessas terras montanhosas. Megalitos de Sacsayhuaman. Rastros de construtores extraterrestres? Mas isso ainda não é tudo. Ao nos dirigirmos para o sul de Tiwanaku, encontramos outra enigmática e misteriosa descoberta. Sacsayhuaman. Este antigo complexo, localizado próximo a Cusco, no Peru, impressiona por seu tamanho e precisão arquitetônica. As paredes, compostas por enormes blocos de pedra com peso de até 200 toneladas,
são tão bem ajustados que é impossível até mesmo inserir uma folha de papel entre eles. Como os antigos construtores conseguiram criar tais estruturas ciclópeas? A complexidade dessa tarefa ainda causa admiração e perplexidade, pois as tecnologias modernas não conseguem reproduzir algo semelhante. Cada bloco, como uma enorme mosaica, é perfeitamente ajustado e fixado sem o uso de argamassa, sugerindo capacidades incríveis dos antigos mestres. Como eles conseguiram erguer e mover tais pedras pesadas a grandes alturas? Alguns pesquisadores sugerem que tecnologias ocultas foram utilizadas, que ainda não conseguimos entender. Mas é possível que por trás desses feitos incríveis estejam forças que transcendem nossa compreensão. As lendas locais falam de deuses do céu que desceram à terra para compartilhar seus conhecimentos com os antigos habitantes, inspirando-os a criar tais grandiosas estruturas. Mas quem são esses deuses? Seres míticos ou extraterrestres de outros mundos? Independentemente disso, Sacsayhuaman continua sendo um enigma que desafia nossa compreensão da história. Apesar dos cientistas usarem métodos modernos de pesquisa, como datação por carbono 14 e escaneamento a laser, eles ainda não conseguem fornecer respostas claras sobre a construção de Sacsayhuaman. Algumas teorias ligam esses megalitos a observações astronômicas, afirmando que sua disposição e forma poderiam ter um significado sagrado. Talvez cada estrutura não fosse apenas um objeto arquitetônico, mas também um observatório, permitindo aos antigos habitantes acompanhar as estrelas e prever fenômenos naturais. Mas como uma tal complexa sistema poderia ter surgido em tempos pré-industriais? E o que é mais importante, para que ele foi criado? Sacsayhuaman levanta muitas perguntas. Como os construtores conseguiram tal precisão? Quais segredos estão ocultos nas pedras dessas paredes que poderiam revelar mais sobre seus criadores? Qual era o significado desses grandes blocos para a sociedade deles? Talvez esse lugar não fosse apenas uma fortaleza, mas também um espaço sagrado onde os antigos realizavam rituais ligados aos ciclos celestes. Intrigante é o fato de que até mesmo pesquisadores modernos, equipados com tecnologias avançadas, não conseguem explicar todos os aspectos da construção e do propósito desse complexo. Alguns sugerem que Sacsayhuaman poderia fazer parte de uma rede mais ampla de antigas estruturas, conectadas entre si por caminhos desconhecidos. Mas o que realmente aconteceu com essa enigmática civilização que deixou tais grandiosos monumentos? Qual herança eles nos deixaram, aos pesquisadores? E quantos segredos ainda estão ocultos sob essas massivas pedras e nas sombras dessas antigas paredes? Sacsayhuaman continua sendo um dos exemplos mais fascinantes da arquitetura antiga, e seus mistérios parecem esperar seu momento para serem revelados. Seremos capazes de desvendar esses enigmas algum dia, ou eles permanecerão para sempre nas sombras da história? As pirâmides de Tikal, um mistério escondido nas selvas da Guatemala? Mas isso não é a única pergunta que nosso planeta esconde. Ao nos dirigirmos ao coração da América Central, encontramos outro grande testemunho de uma civilização antiga: as pirâmides de Tikal. Essa antiga cidade maia, perdida entre as densas selvas da Guatemala, é um verdadeiro tesouro da arqueologia, onde as pirâmides serviam não apenas como templos, mas também como locais para rituais de sacrifícios. Como foi possível que, entre a vegetação que, ao longo dos séculos, engoliu as grandes construções, essas grandiosas estruturas tenham se mantido? Cada passo por esses antigos trilhos nos leva a um mundo onde o tempo parece ter parado e onde os mistérios do passado ainda aguardam sua revelação. Uma das pirâmides de Tikal mais intrigantes, conhecida como Pirâmide Prinri, atrai a atenção não apenas por seu tamanho, mas também por suas propriedades acústicas únicas. A lenda diz que, se você bater palmas na base dessa pirâmide, o som se refletirá de tal maneira que parecerá que você ouviu o chamado de uma ave sagrada, a coruja. Como é possível? Podiam os antigos construtores ter criado intencionalmente esse fenômeno acústico, utilizando técnicas arquitetônicas que apenas começamos a entender? Cientistas continuam a investigar essa questão, tentando desvendar os mistérios que não apenas as pirâmides, mas também toda a cidade de Tikal guardam em si. Tikal não é apenas um conjunto de edifícios, é um universo inteiro, onde cada estrutura tem seu significado.
As pirâmides que se erguem acima das copas das árvores poderiam ter servido não apenas como centros religiosos, mas também como observatórios, permitindo aos antigos habitantes observarem os corpos celestes que influenciavam suas vidas. Alguns pesquisadores sugerem que a disposição das pirâmides e sua arquitetura estavam relacionadas a ciclos astronômicos, tornando-as uma parte importante de um sistema de conhecimento mais amplo, próprio da cultura maia. Mas como foi possível que esse complexo sistema astronômico tenha sido criado sem as tecnologias modernas? E por que essa grande civilização desapareceu, deixando apenas ruínas e perguntas? A cada nova descoberta, Tikal nos alerta sobre o fato de que ainda estamos apenas na superfície do entendimento. Pesquisadores que estudam essa antiga cidade se deparam com uma série de perguntas. Quais eram os verdadeiros objetivos da construção desses complexos gigantes? Quais rituais eram realizados em seus cumes? E quais segredos estão escondidos nas pedras que calam sobre sua história? Talvez elas guardem informações sobre como os maias interagiam com o mundo ao seu redor, sobre como eles veneravam a natureza e os fenômenos celestes. Apesar de todas as tecnologias que temos, ainda estamos longe de entender completamente esse lugar. Cada nova camada de terra que os arqueólogos desenterram traz novas perguntas. Alguns acreditam que Tikal poderia ter sido parte de uma rede maior de cidades, conectadas não apenas por rotas comerciais, mas também por crenças e rituais comuns. Mas o que aconteceu com essa cidade magnífica que um dia foi um polo de vida? Que herança nos deixaram seus construtores? E quantos segredos ainda estão escondidos nas selvas, aguardando serem revelados? As pirâmides de Tikal, como guardiãs do tempo, continuam a guardar seus segredos, deixando-nos em dúvida e nos incentivando a querer saber mais. Talvez seja aqui, entre o barulho das árvores e as antigas pedras, que se escondem as respostas para as perguntas que nos têm incomodado ao longo dos séculos. Quantos outros mistérios ainda nos aguardam nas profundezas da história, prontos para serem revelados? Rostos de pedra, olhando para o céu. O mistério das cabeças olmecas no México. Ao nos afastarmos das pirâmides de Tikal, entramos em um mundo de cabeças olmecas, outra grande enigma, envolto em uma aura de antiguidade e mistério. Essas gigantescas cabeças de pedra, pesando até 40 toneladas, com traços facialmente trabalhados de maneira impressionante, parecem guardiões silenciosos, olhando para o céu, guardando segredos que, possivelmente, nunca serão desvendados. Como os antigos olmecas conseguiram criar essas monumentais obras de arte e o que elas simbolizavam para seus criadores? Cada olhar para essas cabeças de pedra levanta uma série de perguntas sobre civilizações passadas, sobre como elas interagiam com o mundo ao seu redor, e sobre os pensamentos e sentimentos que foram colocados em cada detalhe. Alguns pesquisadores sugerem que essas cabeças poderiam ser representações de governantes ou deuses, mas possivelmente há algo mais profundo escondido nelas, algo relacionado à própria existência dos olmecas. A pedra usada para criar essas massivas cabeças era transportada de minas distantes, e até hoje, permanece um mistério como os antigos mestres conseguiram transportar esses pesados carregamentos através de terrenos acidentados. Imagine o quão trabalhoso esse processo era sem tecnologias modernas, apenas com a ajuda de simples ferramentas e trabalho coletivo. Que recursos e determinação eram necessários para criar essas grandiosas estátuas? Alguns até especulam sobre possíveis ligações com culturas africanas, mas, por enquanto, isso são apenas especulações sem provas concretas. Como foi possível que essa complexa técnica de tratamento da pedra e seu transporte fosse acessível aos antigos olmecas? E se eles podiam obter inspiração de outros cantos do mundo? Cada cabeça olmeca não é apenas uma estátua de pedra, é uma história inteira contida em pedra. Elas foram encontradas em diversas escavações arqueológicas no México, e cada uma tem suas características únicas que podem contar diferentes aspectos da vida dos olmecas. No entanto, apesar de todos os esforços dos pesquisadores, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que essas cabeças realmente representavam para a antiga civilização e qual era seu verdadeiro significado? Possivelmente, elas serviam não apenas como monumentos, mas também como pontes entre os mundos, o mundo dos humanos
e o mundo dos deuses. Os pesquisadores continuam a estudar esses enigmáticos artefatos, mas, assim como com Tikal, a cada nova descoberta surgem mais perguntas. Por que os Olmecas nos deixaram essas cabeças de pedra e o que eles queriam dizer para as gerações futuras? Estamos diante dessas cabeças, como diante de portas para o desconhecido, tentando entender o que está além do conhecido. Possivelmente, exatamente nessas cabeças, estão as respostas para as perguntas sobre nossa história comum, sobre quem somos e de onde viemos. Portanto, as cabeças olmecas não são apenas artefatos. São chaves para desvendar os mistérios antigos que possivelmente foram esquecidos, mas nunca perdidos. Quantas outras enigmáticas questões estão esperando para serem descobertas? O que mais a história pode esconder? E quantas perguntas ainda não respondidas estão esperando seu momento? No final das contas, cada pedra, cada estátua, não é apenas parte do passado. É parte do nosso caminho para entender a nós mesmos. Cidade desaparecida, Palenque e seus mistérios. Ao nos afastarmos das cabeças olmecas, penetramos em um mundo misterioso. O Palenque, uma cidade antiga que, como se tivesse se dissolvido no ar, deixou apenas um sussurro sobre tempos passados e segredos sombrios. Esta cidade maia, escondida na densa selva, foi outrora um dos centros mais importantes da civilização maia. Mas como ela desapareceu sem deixar vestígios, deixando apenas ruínas enigmáticas e uma série de perguntas sobre seu destino. Edifícios esplêndidos e palácios, construídos com blocos de pedra meticulosamente polidos, erguem-se sobre a terra como guardiões de seus segredos. No entanto, o maior interesse é despertado pela tumba descoberta dentro de um dos templos, que impressionou arqueólogos e historiadores. Dentro dessa tumba, encontra-se um sarcófago decorado com entalhes, onde está representado um personagem enigmático que lembra um astronauta. Muitos pesquisadores foram levados à confusão por essa descoberta. Como os antigos maias puderam criar uma imagem tão complexa e o que ela significava para seus criadores? Alguns sugerem que isso poderia ser uma representação de suas ideias sobre o cosmos e a vida após a morte. Mas como eles poderiam ter um conhecimento tão avançado sobre o universo? E se esse sarcófago não for apenas um objeto funerário, mas uma mensagem deixada para as gerações futuras? Talvez seja um símbolo de seu desejo de entender a eternidade, ou uma representação de um Deus que desceu dos céus para guiar os humanos na Terra? Palenque era conhecido por suas observações astronômicas e seu conhecimento avançado sobre o tempo. E muitos pesquisadores acreditam que os maias poderiam ter tido um entendimento mais profundo do cosmos do que se supõe. Mas quais foram as verdadeiras causas de seu desaparecimento? Dizem que mudanças climáticas e guerras poderiam ter desempenhado um papel na queda dessa cidade esplêndida. Mas será que essas são as únicas explicações? Como uma civilização tão complexa e desenvolvida desapareceu, deixando apenas artefatos enigmáticos e mistérios não resolvidos? Cada canto de Palenque esconde enigmas, desde os calendários astronômicos até as inscrições enigmáticas que, como se sussurrassem, falam de uma sabedoria esquecida. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas, muitas perguntas permanecem sem resposta. Talvez seja exatamente nesses antigos ruínas que se encontre a chave para desvendar não apenas a história dos maias, mas também nosso próprio entendimento do lugar do homem no universo. Quantas coisas ainda desconhecidas estão escondidas nessa cidade que espera seu momento para ser revelada? A história de Palenque não é apenas uma crônica de uma civilização. É parte de uma pergunta mais ampla que envolve todo o nosso planeta. Quantas dessas cidades desaparecidas sem deixar vestígios ainda estão nas sombras da nossa história? E o que mais o mundo pode estar escondendo, esperando que seus mistérios sejam revelados? Em última análise, cada pedra, cada desenho não é apenas parte do passado, mas um chamado para nós, os modernos buscadores da verdade, para que procuremos e desvendemos esses antigos mistérios que podem mudar nossa visão da história da humanidade e seu lugar no vasto espaço do cosmos. O mistério das Moai. Um estranho encontro de culturas antigas. Ao nos deslocarmos do misterioso Rapa Nui, chegamos a uma ilha remota chamada Pascoa, onde se erguem gigantescas estátuas de pedra, as Moai. Essas criações enigmáticas, semelhantes a guardiões,
Observam os infinitos espaços do oceano, guardando em si os segredos de sua criação e propósito. Como é que isso aconteceu? Que mesmo em uma ilha isolada do continente pertencente ao Chile, uma cultura tão única conseguiu criar tais grandiosas construções arquitetônicas? Pesquisadores ainda discutem sobre como os antigos Rapa Nui conseguiram mover essas massivas figuras com pesos de várias toneladas e o que exatamente elas simbolizavam para seus criadores. Como é que pessoas que viviam em uma região tão remota puderam demonstrar tamanha habilidade e compreensão de seu entorno? As Moai, de diferentes tamanhos e formas, impressionam não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo fato de que algumas delas têm corpos escondidos sob a terra. O que está escondido sob a superfície da terra? Alguns acreditam que isso testemunha os grandes esforços dos habitantes locais e a importância dessas estátuas em sua cultura. Talvez essas estátuas não fossem apenas símbolos de seus antepassados, mas também representassem uma ligação viva com os espíritos que, segundo as lendas, protegiam a ilha. Como uma cultura tão isolada conseguiu criar imagens tão complexas que se conectam com as representações de outras antigas civilizações, desde os maias até os egípcios? É importante notar que a ilha de Pascoa ficou isolada por muito tempo, e mesmo assim, os Rapa Nui conseguiram desenvolver sua cultura única. Isso levanta ainda mais perguntas. Quais foram as fontes de sua inspiração? Talvez eles tenham interagido com outros povos através de rotas marítimas, que ainda não foram descobertas. Ou será que seu trabalho foi o resultado de uma evolução interna, quando a sociedade, tentando expressar suas ideias e crenças, criou semelhantes artefatos? Mas isso não é a única pergunta relacionada às Moai. Como os pesquisadores acreditam, sua produção e transporte poderiam ter levado a conflitos e consequências ecológicas para a ilha, o que, no final das contas, levou ao colapso da cultura. Como os Rapa Nui conseguiram criar tais impressionantes estátuas e, em seguida, perderam seu grande poder e quase desapareceram completamente? Cada Moai, cada mistério do Rapa Nui, grita que sua história não está completa. Existem outras culturas que criaram suas próprias gigantescas estátuas, permanecendo na sombra da história, esperando que seus segredos sejam revelados? Quantas ainda não desvendadas enigmas este mundo guarda, onde cada estátua, cada ruína espera seu investigador, pronto para mergulhar nos abismos do tempo e abrir novos horizontes de compreensão? Quantas ainda estão escondidas sob a superfície, esperando que nós, os modernos buscadores da verdade, possamos desvendar seus segredos e compreender seu significado para nosso patrimônio comum? O mistério dos pedregulhos, os segredos da Vale da Morte. Vamos deixar de lado as estátuas da Ilha de Páscoa e nos concentrar em um fenômeno impressionante que pode ser encontrado na Vale da Morte, localizada nos Estados Unidos. Aqui, nesse lugar quente e sem água, no fundo do lago seco de Racetrack, é possível observar um fenômeno surpreendente. Pedras que aparentemente se movem sozinhas, deixando rastros misteriosos na superfície lisa. Como é possível que essas grandes pedras, pesando dezenas de quilogramas, abandonem suas posições iniciais sem a intervenção humana? Isso cria a sensação de que a natureza está nos pregando uma peça, deixando muitas perguntas sem resposta. Durante muitos anos, pesquisadores tentaram desvendar esse fenômeno misterioso e, embora tenham conseguido rastrear o movimento das pedras em parte, uma explicação completa ainda não foi encontrada. Como é possível que essas formações rochosas, que parecem imóveis à primeira vista, comecem a se mover de repente? Alguns cientistas sugerem que isso está relacionado com condições climáticas únicas da Vale da Morte. Quando a temperatura cai e a chuva molha a terra, forma-se uma fina camada de gelo que permite que as pedras se movam na superfície. Mas como explicar que, durante um longo período, as pedras permaneçam no mesmo lugar e, de repente, comecem a se mover? Será que há outras forças envolvidas das quais a humanidade ainda não tem conhecimento? Talvez isso não seja apenas um fenômeno físico, mas algo maior que nos faz questionar o que sabemos sobre a natureza e seus segredos. Não menos fascinante é o fato de que muitas dessas pedras deixam rastros que podem ser vistos apenas no fundo seco do lago.
Esses rastros são como códigos escritos pela própria natureza, que intrigam pesquisadores e entusiastas de enigmas, fazendo-os refletir sobre o que ainda está escondido nas profundezas dessa vala misteriosa. Quais foram as condições que levaram a esse fenômeno? Qual é o efeito da natureza sobre essas grandes pedras? Cada rastro é mais do que apenas uma marca física. É um desafio que a própria natureza nos apresenta. Ao estudar esses pedregulhos, nos deparamos com perguntas antigas sobre tempo e espaço, sobre como esses elementos interagem entre si. Cientistas abordam temas como geologia e meteorologia, mas mesmo em seus trabalhos, há um toque de mistério. Como é possível que a natureza, que parece tão previsível, nos surpreenda com seus enigmas? A Vale da Morte, com seus pedregulhos, é não apenas um objeto geográfico, mas também um símbolo dos segredos que ainda esperam ser revelados. Esse lugar nos lembra de que, mesmo no nosso mundo moderno, cheio de tecnologias e conhecimentos, existem muitos fenômenos que permanecem inexplicados. Quantas coisas ainda estão escondidas sob a superfície, esperando que nós, os pesquisadores modernos da verdade, possamos desvendá-las e compreender seu significado para nosso patrimônio comum? Talvez cada pedra, cada rastro, contenha algo maior do que apenas um objeto físico, uma verdadeira galáxia de perguntas que exigem respostas. Pirâmide sob o morro, mistérios de Cholula. De Vale da Morte nos movemos para o coração do México, onde está escondida uma das maiores enigmas do mundo antigo, a Pirâmide de Cholula. À primeira vista, essa colina na qual se ergue a Igreja de Santa Maria parece nada notável. Mas sob essa aparência insignificante, esconde-se algo grandioso, a maior pirâmide do mundo em volume. Como isso aconteceu, que ao longo dos séculos esse grandioso monumento ficou na sombra, se apresentando como um simples morro? Isso levanta muitas perguntas sobre quantos outros mistérios ainda estão escondidos no nosso mundo, esperando para serem revelados. Quando os conquistadores espanhóis chegaram a essas terras, eles não apenas conquistaram novos territórios, mas também tentaram apagar os vestígios das antigas culturas. Construindo uma igreja no topo da pirâmide, eles pareceram tentar intencionalmente fechar esse lugar sagrado, enterrando as raízes profundas da história local sob camadas de sua influência. Qual o sentido por trás desse ato? Os espanhóis realmente compreendiam o verdadeiro poder e significado desse lugar? Ou será que eles apenas precisavam sufocar qualquer memória dos antigos tempos? Pesquisas realizadas nas últimas décadas revelaram detalhes surpreendentes sobre as pirâmides de Cholula. Arqueólogos utilizaram tecnologias modernas como georradar e laser scanning para estudar a estrutura do morro e descobriram que sob ele estão grandes construções de pedra, alinhadas com uma precisão impressionante. Essas antigas construções, erguidas ao longo dos séculos por diferentes culturas, causam admiração e espanto. Como isso aconteceu, que uma construção tão complexa e grandiosa ficou despercebida por tanto tempo? Talvez isso indique que a história que conhecemos é apenas a ponta do iceberg, e sob ela estão escondidos mistérios sem fim. De acordo com algumas teorias, a pirâmide de Cholula poderia ter sido um lugar de adoração, centro da vida religiosa das tribos locais. Mas o que exatamente atraía as pessoas para lá? Existem rituais ou cerimônias esquecidos que poderiam explicar a importância desse lugar? Pesquisadores continuam a debater o propósito da pirâmide e cada nova descoberta adiciona novas camadas à complexa narrativa. Alguns acreditam que ela poderia ter servido não apenas como um centro sagrado, mas também como um observatório astronômico. Qual o significado das estrelas para os antigos habitantes de Cholula? Não importa quantos esforços arqueólogos e historiadores façam, a pirâmide de Cholula continua envolta em um véu de mistério. Quais eram as verdadeiras motivações de sua criação e o que ainda está escondido sob suas massivas paredes? Cada nova camada de terra que os cientistas estudam pode trazer descobertas inesperadas, que mudam nosso entendimento dessa antiga civilização. Quantos segredos ainda estão esperando para serem revelados sob os morros e ruínas que consideramos comuns? Talvez exatamente nesses lugares esquecidos estejam enterrados os chaves para desvendar a grande história da humanidade, que até hoje permanece inacessível para nós. Fortaleza construída fora das leis da geometria.
Continuando nossa jornada pelos antigos mistérios, nos dirigimos ao Peru, para a majestosa fortaleza de Ollantaytambo. Localizada a mais de 2.700 metros de altitude acima do nível do mar, essa estrutura enigmática fascina a imaginação de quem decide visitá-la. Terraços e paredes em degraus, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam a sensação de que entramos em um mundo onde as regras da geometria eram completamente diferentes. Como os incas conseguiram erguer essas massivas pedras a uma altura tão significativa? Essa pergunta atormenta os pesquisadores há séculos. Muitos deles especulam sobre como esses grandes blocos com peso de toneladas puderam ser trabalhados e transportados até aqui sem as tecnologias modernas. Algumas teorias sugerem que os incas possuíam conhecimentos enigmáticos sobre as propriedades da pedra, que hoje nos parecem inacessíveis. Existem muitos testemunhos de que a pedra utilizada na construção poderia ser macia durante o processo de trabalho, permitindo que os mestres a moldassem facilmente. Mas como isso é possível? Como eles conseguiram alcançar esse efeito sem o uso de instrumentos e tecnologias modernos? Hipóteses místicas de que os incas poderiam ter utilizado métodos antigos, ou até mesmo conhecimentos mágicos, continuam a intrigar cientistas e amantes da história. Mas Ollantaytambo não é apenas uma fortaleza impressionante, mas também uma obra arquitetônica que inclui um sistema completo de terraços utilizados para a agricultura. Esses terraços não apenas adornavam o paisagismo, mas também serviam como elementos importantes na agricultura inca, permitindo-lhes utilizar de maneira eficiente os recursos limitados em condições de clima montanhoso. Como os incas conseguiram criar essa harmonia entre a natureza e a arquitetura? Cada terraço, cada parede, parece guardar muitos mistérios, esperando que alguém possa desvendá-los. De acordo com alguns estudos, Ollantaytambo poderia ter sido não apenas uma base militar, mas também um centro religioso. A localização da fortaleza na interseção de importantes rotas comerciais e sua altitude estratégica criavam condições ideais para observação e proteção. Mas o que exatamente os antigos incas adoravam aqui? Quais rituais eram realizados nesses terraços em degraus e quais mistérios estão escondidos nas sombras da fortaleza? Cada passo por essa antiga terra lembra que ela foi testemunha de muitos eventos dos quais apenas podemos especular. E, apesar de todos os esforços dos arqueólogos, a fortaleza de Ollantaytambo continua envolta em mistério. Quais eram os verdadeiros objetivos de sua construção e o que ainda está escondido em seus recessos? Cada novo artefato encontrado nessa terra pode mudar nossa compreensão da civilização inca e seus incríveis feitos. Quantos mais enigmas ainda esperam seu momento cobertos por camadas de tempo e gravados na pedra? Talvez seja exatamente nessas antigas fortalezas que se encontram as chaves para entender não apenas o passado dos incas, mas também toda a história da humanidade, que, como sabemos, poderia ser muito mais fascinante do que imaginamos. Cidade onde não há nenhum ângulo reto. Ao viajar pelas pistas das antigas civilizações, somos transportados para o México, para a cidade fascinante de Teotihuacan. Esta antiga megacidade, fundada muito antes da chegada dos astecas, ainda hoje está envolta em mistério e ignorância. Imagine grandes praças, majestosas pirâmides e ruas onde não há nenhum ângulo reto. Como os construtores dessa cidade fascinante conseguiram criar uma harmonia arquitetônica, permanecendo na ignorância para os pesquisadores modernos? A Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, erguendo-se sobre a cidade, guardam, como se antigos segredos, esperando que alguém consiga decifrá-los. Mas quem foram esses arquitetos enigmáticos? Seus nomes e histórias foram perdidos, deixando-nos apenas com perguntas e hipóteses. Alguns arqueólogos sugerem que Teotihuacan poderia ter sido o centro da vida religiosa, um lugar onde eram realizados rituais complexos e cerimônias. A Pirâmide do Sol, a maior das construções, atinge uma altura de mais de 60 metros e poderia ter sido usada para observações astronômicas. Existe uma teoria de que suas proporções se alinham de maneira notável com as dimensões das pirâmides egípcias. Como isso é possível? Houve algum conhecimento comum entre as antigas civilizações que lhes permitiu criar estruturas semelhantes independentemente umas das outras? Ou é apenas uma coincidência que destaca o mistério de nosso passado?
O fato de que a cidade, outrora habitada por dezenas de milhares de pessoas, tenha se desmoronado de repente é ainda mais intrigante. Como uma civilização tão grande poderia desaparecer sem deixar vestígios? Os pesquisadores avançam várias teorias, desde uma catástrofe ecológica até mudanças culturais, mas nenhuma delas oferece uma resposta definitiva. O que aconteceu com as pessoas que criaram essa cidade grandiosa? Qual foi seu destino e o que aconteceu com seu conhecimento? Uma caminhada pelas ruas de Teotihuacan não é apenas uma viagem ao passado, mas também uma tentativa de tocar o desconhecido. Cada passo por essa cidade antiga desperta uma série de perguntas. Qual papel o Sol e a Lua desempenharam na vida de seus habitantes? Quais segredos estão escondidos atrás das massivas paredes de pedra? E por que? Mas qual cada no Teotihuacan talvez os habitantes como é que as cavernas de Puerto Rico, como a famosa caverna de Reoene, estão cheias de imagens enigmáticas deixadas por antigos habitantes. Esses petróglifos, onde estão representados seres desconhecidos e símbolos, geram uma série de perguntas. Quem eram essas pessoas que criaram essas pinturas? Qual história elas tentavam contar? Os pesquisadores avançam várias hipóteses sobre o fato de essas pinturas estarem relacionadas a rituais e crenças dos antigos taínos, o povo indígena do Ilha. No entanto, não há certeza de que essa seja a única civilização que deixou sua marca nessas cavernas. Existe a crença de que nas profundezas subterrâneas podem estar os vestígios de culturas ainda mais antigas, sobre as quais nada se sabe. Nas últimas décadas, arqueólogos têm encontrado ferramentas e restos de objetos que não se assemelham a nenhuma civilização conhecida. Como esses povos misteriosos puderam existir em paralelo com culturas mais conhecidas? O que aconteceu com eles? Essas descobertas nos fazem refletir sobre quantas outras verdades estão escondidas sob a terra, aguardando serem descobertas. Alguns pesquisadores acreditam que as cavernas de Puerto Rico poderiam ter sido usadas como locais sagrados, onde eram realizados rituais relacionados ao culto aos espíritos da natureza. Mas o que exatamente acontecia nesses túneis escuros? Qual era o verdadeiro propósito desses espaços? As lendas locais falam sobre povos subterrâneos que habitam essas cavernas e guardam seus segredos de visitantes indesejados. Mas quem são eles? Eram espíritos de antepassados ou apenas produtos da imaginação? Cada expedição a essas cavernas não é apenas uma pesquisa, mas uma verdadeira caçada por segredos que podem mudar nossa visão do passado. Pesquisadores com lanternas na mão se aventuram por passagens estreitas, escutando o eco de seus passos e sentindo que espíritos de épocas passadas possivelmente os observam. O que eles poderiam nos contar se pudessem falar? Quais histórias sobre suas vidas poderiam nos contar? Seu silêncio apenas aumenta o mistério e a intriga desse lugar, nos fazendo refletir sobre o que ainda não sabemos. À medida que nos aprofundamos nesses labirintos subterrâneos, sentimos como o silêncio se torna cada vez mais sinistro, e as paredes cobertas de petróglifos parecem sussurrar seus segredos. No entanto, cada descoberta apenas destaca que estamos na beira do entendimento, e muitas perguntas permanecem sem resposta. Como seria ver o mundo com os olhos dos antigos habitantes dessas cavernas? Como eles descreveriam a vida nesses túneis escuros, repletos de mistérios e espíritos? Puerto Rico não é apenas uma ilha de praias vibrantes e sol quente, mas também um mundo enigmático, onde os subterrâneos guardam muitos segredos, aguardando serem revelados. Quantos outros descobertas incríveis ainda estão escondidas nas entranhas da Terra? E quais segredos nos aguardam no futuro? Talvez seja exatamente aqui, nessas cavernas sombrias, que encontraremos as chaves para desvendar não apenas a história de Puerto Rico, mas também a história de toda a civilização humana, onde cada pedra pode contar sua história e cada imagem pode ser uma janela para um mundo esquecido. Lenda do templo construído em uma noite. Transporte-se para o coração do México, na cidade misteriosa de Chichén Itzá, onde se ergue o impressionante templo de Quetzalcóatl. Esta joia arquitetônica da antiguidade está envolta em muitos mitos, um dos quais diz que o próprio templo foi construído em uma noite com a ajuda de forças sobrenaturais. Como os antigos construtores,
sem as tecnologias modernas, puderam criar uma estrutura tão grandiosa que ainda nos encanta até hoje. Conta-se que naquela noite o céu estava cheio de estrelas, e os próprios deuses guiavam as mãos dos homens, dando-lhes força e sabedoria. Mas são essas tradições verdadeiras? Ou será que tudo não passa de uma tentativa de explicar algo verdadeiramente estranho e incrível? O templo de Quetzalcóatl não é apenas uma construção grandiosa, é uma verdadeira observatório astronômico. Todos os anos, durante o equinócio de primavera, uma serpente caminha por sua escada. Esse efeito é criado pelo jogo de luz e sombra, quando os raios solares caem nos degraus, formando um contorno serpenteante que desce em direção à Terra. Como os antigos arquitetos puderam calcular esse fenômeno cósmico? Como eles conseguiram integrar a arquitetura com a astronomia em um nível tão alto? Muitos séculos atrás, quando ciência e magia estavam indissoluvelmente ligadas, esses conhecimentos poderiam parecer dons dos deuses. Mas esta não é a única enigmática descoberta em Chichén Itzá. Pesquisadores encontram muitos símbolos e rituais associados ao culto de Quetzalcóatl, o deus do vento e da sabedoria, que, segundo as lendas, veio dos céus para os homens. Qual mensagem os antigos construtores nos deixaram? O que eles tentaram nos contar através de seus símbolos? Seus mistérios permanecem não desvendados, e cada descoberta apenas aprofunda o enigma. Entre os arqueólogos existem muitas teorias sobre como e por que esse templo foi construído. Alguns acreditam que ele servia não apenas a fins religiosos, mas também como um local para observações astronômicas. Outros sugerem que poderia ser um santuário, onde os fiéis se reuniam para receber revelações divinas. Mas, apesar de todas as hipóteses, a história do templo de Quetzalcóatl continua envolta em mistério. Quais eram os verdadeiros objetivos de seus criadores? O que eles sabiam sobre o cosmos, sobre o tempo e sobre seu papel nesse vasto universo? Cada pesquisador, ao pisar essa terra sagrada, sente a respiração da antiguidade e percebe que não são apenas ruínas, mas uma verdadeira galáxia de mistérios. Chichén Itzá, com seus templos e pirâmides, se torna um vivo testemunho da sabedoria antiga. Aqui, entre as pedras meticulosamente esculpidas, habitam os espíritos do passado, que podem contar sobre profundos conhecimentos e segredos não desvendados. Quantos outros lugares existem onde a história se entrelaça com os mitos? Onde cada pedra pode contar sua história e cada ritual ser uma chave para a desvenda? Estamos apenas na superfície, e muitos mistérios aguardam o momento de serem revelados. Qual será o futuro dessas enigmas e o que ainda pode ser descoberto nas profundezas da história? Os mistérios da história humana nos fascinam e nos encantam, gerando uma infinidade de perguntas às quais ainda não temos respostas. Muitos dos antigos monumentos, como o templo de Quetzalcóatl em Chichén Itzá, não apenas existem, mas também são oficialmente reconhecidos como patrimônio histórico pela Unesco. Esses monumentos não apenas testemunham o alto nível de habilidade arquitetônica e conhecimento astronômico das antigas civilizações, mas também continuam a ser enigmas que atraem tanto pesquisadores quanto amantes de história. Qual era o significado desses edifícios para aqueles que os construíram? Quais eram suas verdadeiras intenções e rituais realizados dentro dessas grandiosas estruturas? Responder a essas perguntas não é fácil e provavelmente nunca saberemos toda a verdade. Cada pedra, cada detalhe esculpido, cada imagem nas paredes dos templos pode contar suas próprias histórias. Mas para isso precisamos apenas olhar para o passado, para um mundo que possivelmente era repleto de mistérios e enigmas. Mas quantos desses lugares ainda estão ocultos sob as camadas do tempo, esperando serem descobertos novamente? Somente na superfície, estudando as antigas ruínas, percebemos que ainda existem muitos enigmas prontos para serem revelados. É importante lembrar que esses lugares não apenas guardam histórias, mas também os espíritos daqueles que um dia viveram nessa terra. Então reflitam, quais desses edifícios incríveis vocês gostariam de visitar pessoalmente? O que mais os impressionou? Deixe suas reflexões nos comentários, dê like, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho, porque ainda há muitas histórias enigmáticas de todo o mundo esperando por nós, que nos ajudarão a nos aproximar das respostas dos antigos mistérios. Qual será o futuro desses enigmas e o que mais pode ser descoberto nas profundezas da história?